O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os dislexos, os idosos, entre outros. Chão de Terra Preta, de Amadeu de Queiroz, voz Iba Mendes. Antigamente, no tempo dos bugres, certo caçador que andava com outros pelo mato atirou a um macuco encontrado perto de um córrego sem nome. Daí por diante, todas as vezes que os caçadores queriam se referir ao dito córrego, diziam o córrego do macuco. Por essa forma, o nome da ave passou para a água corrente, foi ficando e ficou até hoje. Tempos depois, um roceiro, que veio de longe, comprou terras servidas pelo córrego do macuco e ali fez uma casa de pobre, para a sua obrigação, a companheira e mais 5 crianças. À beira do córrego, pai e mãe criaram a família, os filhos na enxada, as filhas na enxada e no fogão, e logo que deram conta da tarefa, os 2 velhos morreram. Os herdeiros repartiram a terrinha entre si, e como tocou quase nada a cada um vendeu a sua parte e gastou dinheiro para começar a vida. As filhas se casaram, os filhos saíram mundo afora, procurando trabalho e mulher, menos o Chico, que se casou com gente da vizinhança e ficou teimando no seu pedaço de chão, até o dia em que lhe nasceu o segundo filho, um menino. Nessa quadra da vida deu-lhe tanta doença em casa, a ponto de passar 1 ano sem trabalhar e gastando. Por fim, quando os doentes sararam, viu-se endividado até os cabelos e teve de vender o chão e o rancho para pagar os empréstimos. Do pouco que possuía, só salvou o crédito, o mais perdeu tudo, até o nome que o pai lhe deixou. O córrego pegou-lhe para sempre o nome que, por sua vez, recebera de um macuco. A princípio era chamado o Chico do Macuco, depois Chico Macuco e por fim só Macuco. Mas de seu ficou ainda com muita coisa, ficou com a obrigação e com a necessidade. Então passou a mão na enxada, arrastou a família, foi morar em casa alheia e trabalhar no chão dos outros. Foi dar a troco de um jornal de miséria toda a força dos braços e tudo que é tempo de luz no dia, só guardando para si as sombras da Ave Maria e o escuro da noite. E passaram muitas luzes e sombras, muita escuridão passou enquanto o jornal ia ficando no mesmo ser e a família nas mesmas privações. Mas ao tempo que o camarada macuco descansava um pouquinho, ia olhando a roda de si, e com o passar dos dias foi aprendendo a lavoura de todas as plantas, a conhecer a força das terras, a tirar proveito do ajutório, do sol e da chuva. O fazendeiro gostou do camarada, lhe deu casa, lhe deu serviço e pagava pontual. A casa era de sapé, ficava na vertente, numa chapada da grota, à beira de uma terra preta, gorda, em que ninguém nunca plantou. Não tinha horta nem arvoredo, nem cercado em torno. Tinha a bica d'água à porta da cozinha, perto do mamoeiro velho esguelhado. O mamoeiro fazia às vezes de galinheiro e a galinha de pintos deitava-se debaixo dele. O ninho de jacá estava pendurado nele. Toda a criação dormia empolheiradas nos seus galhos e se abrigava do sol ou da chuva embaixo da sua folhagem. A casa tinha 2 quartos e cozinha. Os quartos se encheram com as camas e com a canastra frasqueira. A cozinha ficou vazia, era maior, dava para o fogão e para se morar. Mas, porém, tudo era pobreza e pouquinho. De manhã cedo, a menina e o menino iam à fazenda buscar o que era preciso: leite, couve, cebola de folha. Leite vinha por paga, o mais era dado. Ovo sempre havia algum em casa. A fazenda não ficava longe, as crianças iam sozinhas, mas eram tão pequenas que se sumiam no meio da estrada. A menina ia indo, carregando o caldeirãozinho, parava,
olhava para trás e andava outra vez, arrastando os pés, sem brincar, sem falar. O menino fazia a mesma coisa, mascando a ponta do suspensório de tira de pano. Nessas aberturas, o roceiro macuco entendeu de dar um jeito na vida para poder vestir a família. O ganho não lhe deixava sobra. Na vila só comprava mantimentos para a semana e, às vezes, um doce para as crianças, 3 biscoitinhos de amendoim, duros e velhos, mas o roceiro não perguntava a idade deles, perguntava o preço. 3 por 200 réis? Ota! Mãe, o que é que tem em riba do doce? Açúcar. Açúcar então é duro? Boba! Quando a precisão era grande, comprava também algum remédio, pouco porém. Se um bicho venenoso mordia as crianças e elas metiam as unhas, tostava uma folha de mata chimango e punha em cima da inflamação. Se as bichas alvoroçavam, aplicava na barriga das crianças um empacho de erva mentruz. Se a mulher sentia dor de cabeça, amarrava na testa um lenço molhado em pinga de alconfor. Se ele, macuco, ficava mofino, amarrava só um lenço na cabeça e aguentava. Mas de qualquer jeito precisava vestir a família. Então pedia a Deus forças para trabalhar, mas a força brota da terra, entra pela boca, enche o peito, sai pelos braços, desce pelo cabo da enxada e entra na terra outra vez. Ao anoitecer, o roceiro macuco voltava para casa com a enxada ao ombro, carregando o peso da canseira. Aí se encontrava com a mulher, que também ia indo com as crianças, cada uma carregando o seu feixe de lenha, e todos seguiam juntos sem dizer uma palavra. De tanto matutar, teve uma ideia que dava esperança: plantar um fumal na chapada da vertente, em redor da casa, de meias com o fazendeiro. Plantação regular, de que ele e a mulher dessem conta, um alqueire de chão, pouco mais ou menos. Então foi procurar o dono da terra, o fazendeiro, e explicou-lhe: o chão é de boa face, a terra é própria, está em roda da minha casa. A mulher me ajudando, nós dois podemos tratar 20 a 25 mil pés de fumo, que é o mais que pode levar o dito chão. O Senhor me adianta as despesas e no fim nós partimos. O lucro é bom, mas o seu há de ser melhor, porque o fumo dá soca, e a terra sendo boa, a soca também dá bem e serve bem o que dá. Ainda por cima, a terra do fumal fica mais estercada, mais macia. As folhas velhas do fumo, a bagaceira dos talos, das desolhas, que a planta vai largando, tudo engorda a terra, que depois dá com fartura, sem trabalho. Macuco fez a sua proposta, explicou tudo muito bem, induzindo o fazendeiro a experimentar a meação na lavoura do fumo. O dono só entrava com a terra e abria um crédito ao meeiro. Mesmo assim titubeou, imaginou, perguntou tanta coisa e deixou a resposta para mais tarde. Mais tarde aceitou, com uma boa dose de interesse e um pouquinho de desconfiança. O que for da fazenda eu vou te fornecendo e assentando. Para o que a família precisar, mantimento, remédio e roupa, eu te dou um crédito na vila. Na apuração do negócio você paga tudo o que comprou. Está combinado? É um negócio a meias. Tirada as despesas, parte-se o lucro. A soca me pertence, fica de fora. Contrato escrito não é preciso. Nós somos de fiança um para o outro. Acertaram. Macuco deu parte à mulher, e como já era mês de agosto, caiu sem demora em cima da terra. Primeiro formou os canteiros para a semeadura, depois colocou por cima deles uma camada fina de gravetos, folhas secas e lenha miúda. Ateou fogo em tudo, e logo que a queima se acabou, os canteiros ficaram cobertos com uma camada de cinza. Deixou esfriar a cinza, espalhou esterco de curral por cima e revirou a terra na fundura de meio palmo. Assim, a terra ficou pronta para a semeadura, livre de pragas e das sementes do mato daninho. Até chegar setembro, que é o tempo de semear-se o fumo, Macuco voltou a capinar a roça e capinou 4 semanas a fio. O tempo chegou, ele mexeu e aplainou a terra, semeou a semente nos canteiros
que fechou a meia altura para evitar o estrago das galinhas. Até passar 2 meses, prazo que a planta pede para nascer e ficar no ponto de mudar-se, Macuco e a mulher levaram os 2 meses no serviço da enxada, pois quando iam chegando ao fim, voltavam ao princípio para repassar a capina. O chão era grande, o tempo curto, mas o mato era maneiro e a paciência muita para aguentar a mesma labuta todos os dias e todos os dias ao mesmo tempo. Solão desde manhã até de tarde, sem chuva para refrescar a terra, sem nuvem para tapar o sol. A noite já dava sinal e o roceiro Macuco ainda lavrara a terra para a lavoura da ameação. A mulher estava ao lado dele e batia a enxada também, ajeitando a capina, ajuntando um monte num lugar, outro mais adiante. O menino e a menina trouxeram fogo para queimar o cisco. O chão estava limpo em derredor, o céu também estava. A fumaça branca subia das fogueiras, acompanhando a viração. O roceiro trabalhava calado, reparando. Só existia para a enxada e para o silêncio. A vida se lhe concentrava em torno, não tinha olhares distantes. Tudo quanto lhe pertencia estava a seu lado: a mulher, os filhos, o cachorro, o fogo e as galinhas ciscando adiante da sua enxada. Seu lar vinha trabalhar com ele e se espalhava pela terra da sua lavoura. Macuco suspendia o trabalho, deixava cair a um lado do peito o cabo da enxada, amarelo e lustroso como cana do reino, cuspia na palma da mão, amarela e lustrosa, e olhava o ar. Todos os homens que trabalharam a terra têm um olhar sem vida, os outros não. Uns têm olhar de espanto ou de mistério, outros de sonho ou de mágoa, outros de indiferença ou desengano. O trabalhador da terra tem um olhar de espera. Quando o sol se escondia, as galinhas eram as primeiras a se recolherem ao seu mamoeiro, depois a mulher com as crianças e o cachorro, e por último o roceiro Macuco. Pela terra a tarde espalhava as sombras, e os últimos ventos do inverno espalhavam a fumaça branca das fogueiras de cisco. A mulher acendia a lamparina de querosene, as crianças lavavam os pés na gamela d'água, comiam leite com farinha e iam se deitar na mesma cama, assim como vinham da capina. O roceiro e a mulher lavavam os pés na mesma água, bebiam uma tigela de café com rapadura e farinha, e iam dormir na mesma cama, assim como vinham da terra. O cachorro pulava para cima do fogão, e ninguém ouvia o ressonar do homem, nem o rosnar do cão, porque o roceiro cansado tem sono de pedra, e o cachorro magro, esfomeado, não rosna. Daí a pouco clareava o dia. O roceiro Macuco abria a porta para a luz entrar, as galinhas desciam do mamoeiro, uma neblina rasteira cobria a terra preta da campina. O trabalhador bebia outra tigela de café com rapadura e farinha, batia pedra, soprava na isca, acendia o cigarro, pegava na enxada e voltava para a terra. Ia sozinho, que os mais ficavam em casa, a mulher e as crianças, cada um com a sua tigela, e o cachorro com um pedaço de angu frio. As galinhas, por sua conta, procuravam o que comer. O tempo estava firme, o sol subia, rendia o serviço do roceiro e a mulher mexia o almoço. A menina permanecia de cócoras ao pé da porta da cozinha, imóvel e calada. Depois se levantava, coçava a cabeça, espreguiçava e ia se acocorar mais adiante. O menino cortava um gomo de mamoeiro para fazer um pito comprido. Neste meio, um pássaro preto cantava no pinheiro seco. O menino tirava o pito da boca, assobiava, arremedando o passarinho, e os dois ficavam cantando juntos. No caldeirão de ferro, desde cedinho, já se cozinhava o feijão, e a mulher punha ao lado dele a panela de barro de fazer arroz. Mexia um pouquinho cada qual, dava uma voltinha, atiçava o fogo, espiava dentro das panelas e ia se encostar à porta do terreiro. Ficava olhando o Chico, parado no meio do terreno preto, descansando um pouco. O marido, com o chapéu de palha rasgado, enfiado na cabeça, a roupa pendurada no corpo, mal comparando, imitavam Judas de espantar passarinhos de arrozal. Voltava ao fogão, mexia outra vez a panela de arroz
picava as couves, ia buscar os torresmos. Pouca panela, pouco comida, trabalho pouco, logo o almoço ficava pronto. A mulher dava mais uma voltinha, empilhava 3 pratos de folha à beira do fogão e gritava pelo Chico. E assim que o marido chegava, cada um recebia o seu prato, a sua colher, cada um ia se acocorar num canto da cozinha e ninguém dizia uma palavra. A mulher servia o prato seu, dela, e ficava de pé, encostada ao fogão comendo. O cachorro, sentado sem se mexer, olhava o prato do menino, depois olhava o menino, olhava o prato da menina, depois olhava a menina, por fim olhava só para a mulher e ficava com os olhos compridos, esperando. Os pratos de folha se empilhavam de novo à beira do fogão. O roceiro macuco puxava um tamborete, sentava-se, olhava a mulher e dizia: "Agora vamos descansar um pouco." Lá fora, o João Bobo Cabeçudo vinha voando com a sua companheira, pousavam no mesmo galho da árvore e gritavam simultaneamente um ao outro: "Currupiro, currupiro, currupiro." Depois se achegavam corpo com corpo e ficavam imóveis, bem juntinhos. O roceiro macuco não afrouxou na labutação, nem perdeu a hora do dia, afora os domingos, que tinha de ir à vila buscar mantimento e querosene, tudo fiado. O fazendeiro respondia pelos seus gastos, é certo, mas precisava ter sempre dinheiro para comprar uma ou outra coisa de necessidade. Então vendia frangos, ovos, juás, pinhão, fruta e tudo quanto o fazendeiro deixava tirar do mato sem pagar. E foi indo nessa toada até preparar a terra e chegar o tempo da plantação das mudas. Aí ele e a mulher não largaram mais o chão, abrindo cova e plantando, abrindo cova e plantando. Os dois ficaram tão mestres na abertura das covas que conservavam entre uma e outra a distância certinha de 5 a 6 palmos, o que era preciso ser feito, por via de ser a terra de boa qualidade. O plantio pedia muito cuidado, só se aperta na terra a raiz e não a haste. Portanto, para ajudar, eles ensinaram os filhos, e os filhos plantavam com delicadeza e perfeição, que as mãos das crianças não tinham tamanho nem força para machucar as plantas novas. O tempo corria bem todos os dias, e assim que o campo ficou plantado, choveu uma chuva mansa, fresca, criadeira, as mudas se firmaram nas covas, as folhas se aplumaram e principiaram a crescer à vista dos olhos. O roceiro e a mulher redobraram de cuidados e de interesse, tratando com enxada a terra da plantação, removendo a areia das covas e qualquer outra coisa que pudesse prejudicar o desenvolvimento da planta. Os filhos continuavam aprendendo e ajudando, sabiam apanhar as flores que iam morrendo e secando na parte inferior dos pés de fumo e arrancar o mato com as mãos, sem ofender uma folha que fosse. Toda a gente pensava só no fumal, e ninguém viu que o fumal tomou conta da terra, cresceu gordo, mole, viçoso, tinha pé do tamanho de um homem, tinha folha larga, demais de gêmeo, nem um pé falhado, nem uma folha praguejada. A terra preta, macia e boa, criava por igual o fumo, planta que quer força de chão para vingar. O dono da terra foi ver a lavoura, andou abaixo e acima, espiando aqui e ali, calculou com uma olhada o valor da colheita, gostou do que viu, mas não disse nada. O roceiro macuco, que estava junto dele, também olhava e calava. Por fim, ao voltar para a fazenda, o homem disse isto: "Como é que vai o seu gasto na vila?" "Vai indo, eu compro só meizinha e mantimento." "É isso mesmo, as coisas estão ficando ruins, a gente precisa minguar as despesas." O fumal começou a pendoar, as flores tinham pressa de nascer. Então, marido e mulher deixaram o trabalho e se recolhiam, esperando que também os botões apontassem logo. E todas as manhãzinhas voltavam juntos a verificar se o fumal estava botoado, até que um dia encontraram os primeiros botões nascidos de madrugada. Aí começou a capação, que é a desponta que se faz para os pés se tornarem iguais e para dar força às folhas. O pai, a mãe e os filhos levantaram-se ao romper do dia
e iam para a desponta, almoçavam e iam para a desponta, de noite deitavam-se para dormir, com os dedos doloridos de tanto despontar, de tanto arrancar um botãozinho tão mole e tão mimoso. E assim despontaram muito mil os pendões. Os dias foram passando, e chegou o tempo da desolha, que é o trabalho de se tirarem os brotos que nascem entre as folhas e a haste, trabalho incessante, porque o fumo brota sempre. Enquanto o broto é novo, se quebra facilmente com os dedos, por isso as mulheres e as crianças ajudam muito, mas é preciso se desolhar com cuidado para não maltratar as folhas. As crianças aprenderam o serviço e cedinho já iam para a lavoura. O fumal mandou na casa, levou a gente do roceiro para o seio da sua folhagem, governou a boca e a força da família, mandou em toda a gente, e toda a gente lhe mostrava respeito e amizade, porque não parava nem se cansava. A mulher e o marido já não trabalhavam pensando só no ganho, no lucro prometido. A ambição deles era também a ambição do pai, que quer ver os filhos criados, do criador que quer criar o seu gado, do trabalhador que deseja concluir a sua obra. Macuco percorria o fumal, examinava pé por pé. Todos eram irmãos, cresceram juntos, porque a força era igual naquela terra e tanto. E o roceiro que dava, olhando o chão preto, fincava no chão o dedo grande do pé e remexia com ele a terra fofa, como se fosse um porco fossando. A terra ao redor das plantas estava coalhada de borbulhas arrancadas. A mulher e as crianças tosquiavam, até ficarem com as mãos amortecidas, com um mau jeito nos pulsos, com as unhas descarnadas, doídas, de tanto quebrar o brotinho. Corta, gente! Dói, mãe! Corta, gente! Dessa maneira foram arrancadas milhares e milhares de borbulhas, até se acabar o ano e começar o outro. Mas antes que viesse a colheita, o meeiro Macuco tratou de construir o rancho, livre de sol e de chuva, com os seus andaimes para a seca das folhas do fumo. O rancho era coisa simples: 4 esteios de pouca altura, um pau de cumeeira, uma coberta de sapé, dos 2 lados até o chão, e dentro os varais para se estenderem as folhas colhidas. Como na fazenda não havia sapé para a coberta, o fazendeiro mandou cortar no vizinho e pôs na conta das despesas. A madeira, meia dúzia de varas, foi tirada ali mesmo. Chegou o mês de maio, as folhas da parte inferior dos pés de fumo começaram a amadurecer, tomando uma cor amarelada, ao mesmo tempo que a parte de cima, a feição da folha, ficava toda empipocada. Principiou a colheita. Enquanto o roceiro limpava a cultura, que a colheita se deve fazer no limpo, a mulher apanhava as folhas de vez, que as crianças iam transportando para o rancho. Mãe, você é que nem formiga. Você é que nem formiga carregadeira. A colheita se faz aos poucos e leva tempo. Cada pé dá 2, 3 e mais apanhadas. As folhas vão sendo penduradas nos varais do rancho, onde ficam 5 dias para depois se tirar com todo cuidado o talo de cada uma. O talo sai com facilidade, basta dobrar a folha sobre ele mesmo para logo se separar. Então se faz a torcida, o cordão e por fim o rolo que se entrega ao fabricante. O fazendeiro foi passear na roça para ver a colheita e de certo gostou, porque se mostrou conversado. Aí o Macuco lhe disse que não podia dispensar o ajutório de camarada. O fazendeiro concordou e resolveu mandar ver por conta da ameação um prático no serviço de torcer e de encordoar o fumo. Logo depois veio um prático, trabalhador e diligente. A apanha levou um avanço. As crianças aprenderam também a estender e a destalar as folhas, e desse modo todo mundo trabalhava em tudo, e tanto trabalharam que um dia a colheita se acabou, todas as folhas foram torcidas, encordoadas, enroladas e entregues ao fabricante. O fumal ficou que era vara só. No mês de julho o fabricante deu conta do fumo, preparado e enrolado. A quadra era boa. O fazendeiro aproveitou e vendeu bem, num lote só. Mandou tirar as contas do Macuco, tanto as da vila como as da fazenda. Descontou as despesas feitas, apurou a rendição e acertaram o trato.
A parte que tocou a cada um foi de um conto e muito, quase 2. A do fazendeiro saiu inteirinha, e a do roceiro macuco, descontadas todas as despesas, deu-lhe para salvar um jornal de 5.500, não se contando o ajutório da mulher, com uma sobra de 75.000 réis. O fumal produziu com abundância de compensar, mas o trabalhador ficou na mesma. A meação só lhe deu para viver um ano, com jornal um pouquinho melhor que jornal de enxadeiro. Está certo. A mulher e as crianças ficaram doentes, a família teve de comer e o dinheiro ganho no ano subverteu-se. O fazendeiro não explorou o trabalho de ninguém, com maldade ou com imposição, fez negócio limpo e tratado. Não lhe cabia culpa pelo sucedido, tanto que, vendo o meeiro desapontado, sem lucro no bolso e pior de miséria, ficou com dó e lhe deu uns 100.000 réis do seu bolso. Mas olhe que esse dinheirinho que estou te dando não tem nada com o trato da minha ação. Trato é trato. O roceiro macuco recebeu o dinheiro com os olhos no chão, sem dizer palavra. Por fim levantou a cabeça e disse: "E agora, o que é que eu hei de fazer?" "Pois uai, você continua aí, vai trabalhando de jornal, 5.000 réis a seco, e já pode pegar amanhã na corta do fumal para a soca." "Pois é, amanhã eu pego." O trabalhador não disse nada a ninguém, nem permitiu que ninguém lhe dissesse nada. De tarde foi à bica, amolou a foice, e no outro dia cedo principiou a cortar as hastes desfolhadas do fumal colhido. O fumal velho, podado em agosto, torna a se esfolhar, dá boa soca e serve bem o que dá. A poda se faz conservando cada pé na altura de 3/4, mais ou menos. A princípio o roceiro não cortava na medida certa, depois pegou a toada e a foice ia e vinha, cortando as plantas na mesma altura. O homem, sem se interromper, avançava para a frente, para a direita, para a esquerda, golpeando com braçadas largas. Olhando de longe parecia um possesso de foice em punho, matando a torto e a direito. Dizia que o lavrador enfurecido se vingava da planta, mas o roceiro macuco não era homem para destruir os frutos da terra. Ele reconstruía a sua obra de lavrador. Acabou-se a poda. Quando a última vara caiu, o roceiro parou na orla do campo arrasado, cruzou os braços e, apoiando-se no chão da foice, ficou matutando e contemplando. À sua frente estende-se o chão preto, a terra limpa, seca, ouriçada, nem um fiapo de capim, nem um olho de broto espiando. Cada pé de fumo podado virou um estrepe agudo, mas as raízes estão vivas no fundo da terra, esperando que voltem as chuvas criadeiras no tempo das brotas. Então tudo vai outra vez nascer e verdejar, crescer e ocupar a terra erma. A soca vai cumprir a promessa do roceiro macuco. De repente a tarde entristeceu. Pelos ouvidos do roceiro passa zunindo o vento que vem trazendo de longe uma nuvem cor de chumbo. Macuco levanta a cabeça e acompanha com a vista a nuvem escura que vai lenta pelos ares. A ventania invade os matos, balanceia os pinheiros duros, fustiga desde a graminha até a perobeira, que sobe céu acima, enche o espaço e vai levando para mostrar mais adiante a todos os trabalhadores da terra a nuvem escura cor de chumbo, que prenuncia o tempo fecundo das águas. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com